Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de calibração de pulverizadores tratorizados. Okay? Então, vamos nos basear nesse exemplo, tá? Um pulverizador tratorizado, ele pode ser como este, acoplado ao trator, mas pode ser também de arrasto, um tanque um pouco maior sendo arrastado aqui na barra de tração. Então, para realizarmos a calibração, o pulverizador deve estar funcionando corretamente, deve estar regulado. Então, ele tem que estar com os bicos limpos, não ter bicos entupidos, ter todos os bicos saindo uma cauda constante aí de água. Então, eles devem estar totalmente regulados e funcionando. Quando ele estiver ok, nós começamos a realizar a calibração. Então, o primeiro passo é colocarmos o trator funcionando com uma rotação de 540 RPM na TDP, na tomada de potência. Então, eu acelero o trator para o motor rotacionar de uma maneira que a TDP funcione a 540 rotações por minuto. A partir daí, o pulverizador funciona corretamente. Então, a aceleração é constante. Se eu quiser alterar a velocidade de pulverização, eu tenho que trocar a marcha de trabalho do trator. Então, nessa aceleração, eu escolho a marcha de trabalho. A partir daí, eu faço a medição do tempo que ele percorre uma distância conhecida. Então, vamos colocar, geralmente se utiliza 50 metros. Com o pulverizador parado, uma distância um pouco antes, então, veja que está 5 metros, pode ser até maior do que a marca de 50, para quando ele entrar na marca de 50 ele está numa velocidade constante. Então eu acelero ele para funcionar 540 RPM na TDP, escolho a marcha de trabalho e faço o deslocamento por essa distância e marco o tempo. Repito essa operação, de preferência pelo menos 3 vezes. Faço a média do tempo que ele percorreu 50 metros. Então, a partir depois disso, com ele parado e abastecido somente com água, eu faço a coleta da cauda bico por bico. Então, com um copo calibrador, eu coleto a cauda no tempo que ele percorreu 50 metros. Por isso que eu tenho que medir o tempo. Então, naquele tempo que ele percorreu 50 metros, eu coleto a cauda no pulverizador com ele funcionando. E eu espero, primeiro eu ligo, espero a cauda ficar constante, aí eu coloco o copo e meço o tempo. Na hora que deu o tempo, eu retiro o copo e faço isso de preferência em todos os bicos do pulverizador. E depois faço a média. Talvez tenha uma pequena variação, essa variação não pode ser muito grande, de bico a bico, uma pequena variação e faço a média. Depois disso, eu tenho que coletar uma cauda conhecida. Se eu precisar alterar, eu vou atrás do pulverizador, tem esse equipamento que é o regulador de pressão. Então eu giro aqui e eu aumento ou diminuo a pressão de trabalho do pulverizador. A pressão tem um limite dependendo da ponta de pulverização que eu estou utilizando. Tem um intervalo que eu posso ir para mais ou para menos, mas eu consigo alterar a quantidade de água que aplica o pulverizador. Então esse regulador de pressão e esse reloginho que é o manômetro que mede a pressão fica aqui no pulverizador. A quantidade de água que eu coleto eu tenho que calcular. Então eu posso calcular utilizando uma fórmula, né, para calcular a quantidade de água que eu tenho que obter, né, a vazão, quantidade de volume por tempo é vazão. Então a quantidade de água que eu coleto no copo no calibrador é a vazão. Por essa fórmula, Qzinho é igual a Q vezes E vezes V vezes Z dividido por 600. Então colocando a legenda aqui da equação. Então o Qzinho é o valor que eu quero obter, na equação é litros por minuto. Lembrando que eu coleto lá em um tempo que pode ser menor ou maior que o tempo que ele percorre 50 metros, não necessariamente 1 minuto.
Então aí eu tenho que converter isso para 1 minuto depois. Então aqui o Qzão é o volume de aplicação, né? O volume de calda em litros por hectare. Esses pulverizadores geralmente aplicam de 100 a 300 litros por hectare. Dependendo do bico e do pulverizador pode ser um pouco menor esse valor. Então eu escolho esse valor e depois faço a calibração para ver quanto que está caindo realmente em cada bico. A velocidade de deslocamento é km por hora. Então tem que ter essa informação. E as unidades tem que ser essas aqui, senão dá errado a forma. O espaçamento entre bicos, a distância de um bico a outro. Então tenho que medir a distância de um bico até o outro. Na barra tem que ser constante a distância de um bico até outro. Vamos usar o exemplo aqui de 50 centímetros, tá? A distância de um bico até o outro. E os 600 é só um fator de conversão de unidades aqui, né? Para o Qzinho eu obter em litros por minuto. Então, mas eu posso fazer esse cálculo também com regra de 3 apenas, não utilizando uma equação. Eu particularmente prefiro, mas vocês escolham a opção que vocês acham melhor. Então, se nós pegarmos um exemplo de cálculo, vamos fazer um exemplo então. Olha lá. O trator percorreu 50 metros em 23 segundos. O volume de calda que eu quero obter é 200 litros por hectare e o espaçamento entre bicos de 50 centímetros. Quanto de água eu tenho que obter por bico? Então aí eu tenho que coletar a quantidade de água conhecida para ter esse volume de aplicação aqui. E o pulverizador está calibrado. E como que eu faço esse cálculo? Então esse cálculo eu utilizo, primeiro eu utilizo a distância que ele percorreu, né, 50 metros, e a distância de um bico até o outro, 50 centímetros, né, igual a 0,5 metros. Por que eu faço isso? Então, olhando por cima aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui é um trator, tá? Pulverizador aqui atrás, a barra, certo? Vamos imaginar. A distância de um bico até o outro, 50 centímetros, 0,5 metros. Eu percorri uma distância de 50 metros. Estão vendo? Então isso forma um retângulo, uma área, né? E eu vou ter uma área. A área que aplicou um bico. Então essa área vai formar um retângulo, né? Base vezes altura. Então 50 vezes 0,5, que vai dar 25 metros quadrados, certo? Eu quero que o pulverizador aplique 200 litros em 1 hectare. 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Então agora eu faço uma regra de 3. 200 litros em 10.000 metros quadrados. Em 25 metros quadrados, x. Então eu multiplico cruzado, 200 vezes 25, x vezes 10.000. Vamos colocar aqui. 200 vezes 25. Então aqui o 10.000 passa dividindo, né? Então vai ficar 200 vezes 25 dividido por 10.000. Certo? E isso vai corresponder a 0,5 litros em 23 segundos. Então, durante 23 segundos eu tenho que coletar 500 ml. Ok? Beleza, galera? Essa foi a aula de hoje.